Vou colocar aqui o PowerPoint. Só uma pergunta para vocês em relação às aulas presenciais. Vocês já tiveram aula presencial ou não? Aquelas que tem que marcar no Moodle? Ainda. Não, ainda não, porque eles estão fazendo o primeiro e segundo semestre, e como a gente, não acredito que todo mundo aqui esteja no nono, décimo, a gente ficou só pro mês que vem, assim, acho que na semana do dia 7. 7 de setembro ali? Isso, se eu não me engano, é da semana do dia 6 ali, que tem o feriado, então deve ser meio reduzido. Ah, entendi. Porque dia 6 é terça, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Não, eu tinha até visto ontem, eu acho que dia 7 é terça-feira e eles vão fazer feriadão, Isso, acho. 7 é terça. Aí nós não teremos a aula presencial. Aí fica pro dia E, 14? Não, dia 9 ah, daí, talvez. eu vi ontem no Instagram deles, 8, nono e décimo níveis da semana do dia 6 ao dia 10. Então, as aulas presenciais vão ser 8, 9 e 10, ó, Ah, tá. Daí nós teremos de dia 9. setembro. E aí vocês têm que marcar a aula? Quer dizer, quem gostaria de comparecer? Eu não me inscrevi para nenhuma ainda não decidi, mas eu vi os professores colocando no Moodle, porque eu acho que tem um limite de 30 alunos, né? Ah, E aí os professores têm colocado um formulário para os alunos se inscreverem, os que têm interesse em comparecer nas aulas presenciais. perfeito. Eu vou ver o formulário, daí eu coloco lá. Mas eu vejo aqui. Mas muito obrigado aí pelas dicas. Realmente eles botaram ali no grupo dos professores um tutorial para isso. Eu acho que eu vou colocar esse. Hoje é dia 20. Não, hoje é dia 17. Acho que eu vou colocar até quinta-feira esse formulário, então. Bem, o que eu queria comentar com vocês? Nós estamos vendo as fontes de direito tributário e eu não sei se estão com alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram ver. Deixa eu ver como está a luz aqui, está meio estranho, né? Só um minutinho. Vamos ver se melhora agora. Bem, talvez. Professor, eu tenho uma dúvida. Não é necessariamente com relação à aula, mas com a matéria em si. Nesse semestre a gente vai ver tributação fiscal no sentido mais de investimentos e coisas do tipo? É difícil, Pedro. Matéria bem específica. É Pedro, né? Isso, professor Pedro. Aí é meio difícil isso. Isso é uma matéria meio mais de especialização e de cursos. Aí é meio complexo. Talvez em tributário 2, quando vocês virem imposto de renda, porque é uma matéria que envolve mais imposto sobre a renda, né? Rendimentos financeiros. Uhum. Um pouquinho de Também tem IOF. outros impostos, tipo o ISS. Essa é uma matéria bem complexa também. Mas ISS tem em tributário 2. Uhum. Eu Entendi. acho que se tu gosta dessa matéria, é mais fácil encontrar hoje em canais especializados de finanças
e conosco. Mas é uma matéria que eu gosto muito, sabe que eu estou começando a montar um canal ali, Pedro, sobre essa parte aí. Mas depois Que eu legal, falo. pode me passar o seu canal? Ou o senhor Posso ainda não passar assim montou? depois. Não, tá montado já no YouTube, mas está iniciando. Mas Ah, depois eu certo. passo ali. Certo, eu vou cobrar. Tá bom. Obrigado. Pode cobrar, pode cobrar. Cobra no chat ali, privado, manda privado. E em relação à matéria, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Bem, eu vou começar aqui com relação às leis complementares, que é a matéria da aula passada, só fazer uma breve revisão, que as leis complementares complementam a Constituição, como diz o nome. Emendas constitucionais altera a Constituição. Aí a forma de alteração da Constituição, ela é mais restritiva e a forma de complementação também. Então, se exige aqui maioria absoluta na aprovação das leis complementares, tá? Isso a gente tinha visto na aula passada. Também vimos que as leis complementares, elas possuem matérias que são reservadas. Tá? Então, essas matérias são reservadas, que fazem com que elas tenham uma especialidade normativa. E elas funcionam como leis nacionais, em função do nosso federalismo, que tem leis estaduais, municipais e federais, elas compõem aquelas leis nacionais, ou seja, que se aplicam a qualquer ente federado. O exemplo mais claro é o CTN, que é uma norma geral em direito tributário. E o artigo que nós vamos ver, que é muito importante, que eu até pedi para vocês marcarem ali, é 146. Aí depois... Aqui. Aí depois... nós vamos indicar ali, a análise da natureza do CTN. CTN, ele é uma lei ordinária, mas que se tornou materialmente complementar pela recepção da emenda constitucional número 18, que fez com que ele, na Constituição de 67, se transformasse em lei complementar. Isso tem efeitos práticos, porque nenhuma lei ordinária pode alterar o CTN, a exemplo do Código Civil. E esse problema de conflito entre leis ordinárias e leis complementares, ele é comum, ele ocorre em vários casos. E o caso que mais chama atenção é esse caso aqui do conflito entre leis ordinárias e leis complementares. E nós temos dois casos paradigmáticos, mas tem vários outros, né? Mas os dois paradigmáticos são o caso do aumento da COFINS e o caso da isenção de sociedades profissionais, em que o STF decidiu que a resolução do conflito entre leis complementares e leis ordinárias se dá por meio do critério da especialidade, não se aplica a hierarquia. Aí tem um 146 que eu listei para vocês ali, se tem que ser marcado, cai na prova. É um dos artigos top 10 ali da Constituição Tributária, um dos que mais são exigidos, então marquem ele. Tá? Ele tem um dispositivo ali no inciso 2, que é regular as limitações constitucionais ao poder tributário, que é muito questionado. Então, vocês vão encontrar muitos autores, se vocês lerem com o direito tributário, que irão questionar esse dispositivo, diz que não tem como uma lei complementar, infraconstitucional, limitar um direito fundamental. E que as limitações constitucionais ao poder tributário são direitos fundamentais do contribuinte. Então, há uma polêmica ali no inciso 2, tá? Alguns acham que ele é desnecessário, inconstitucional. É bem interessante, né? Uma norma constitucional originária e inconstitucional. Né? Mas alguns dizem que ela é sem eficácia. Bem, as leis ordinárias estão ali no 97, vocês já viram, ali estão as funções, né? E aí nós iniciamos os tratados internacionais. Os tratados internacionais têm um dispositivo que versa sobre a hierarquia no artigo 98. Aí eu comentei para vocês que esse artigo 98, ele tem uma redação que é, digamos assim, polêmica,
E os tratados internacionais são bem importantes em matéria tributária, em função da globalização, do comércio internacional do Brasil, dos acordos internacionais, então em relação à questão da renda. Então tem muitos casos aí de importância desses tratados. Até existem vários cursos de tributação internacional. Bem, vamos começar a leitura do artigo. Como é que eu faço? Eu não sei como é que vocês fazem a leitura de artigos, né? Se souberem diferente, me avise que eu aprendo também. Eu vou analisando. O que significa análise? A análise é um método que vem do Descartes, que eu gosto muito. O método cartesiano divide em partes, cada vez mais simples e menores. Então, nós vamos pegar esse artigo e vamos analisar item a item. Olha, o que ele diz lá? Os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Primeira observação, qual é o conceito de tratado e de convenções internacionais? Nós temos aqui que os tratados estão na Convenção de Viena de Direitos Tratados. Quando eu era aluno, a gente estava lutando para que ela fosse ratificada, e foi. E ela diz que tratado é todo acordo escrito entre sujeitos de direito internacional público, mas no caso restritivamente aos estados e organismos internacionais, no plano internacional. Então, são acordos escritos, não existe tratado verbal. Nem eu sabia disso antigamente, mas eu dei aula de direito internacional e um tempo eu gostava dessa parte aí. Aí é um acordo escrito entre Estado, claro, tem que ser o Estado reconhecido. Tem alguns casos polêmicos. Mas isso é simples. Não, não é tão simples. Veja um caso, por exemplo, Hong Kong, que era um território autônomo, e é um território autônomo, tem um sistema aqui lá, dois sistemas de um país, dois sistemas, que a China adota em relação a Hong Kong. Tem o caso de Taiwan, que não é reconhecido pela maioria dos países do mundo. Israel, que não era aceito por muitos. Então, o conceito de Estado é um conceito importante, tá? Porque, vejam, vários países relevantes no comércio internacional têm essa dificuldade de reconhecimento. 2. Professor, perdão me interromper, mas a sua voz ficou bem baixa. Não sei se é problema só aqui no meu. Ficou bem baixa? Melhorou ou piorou? Escutam ou tá ruim? Ah, tá bom, professor. Para mim tá bom assim. Tá bom? Acho que melhorou. Desde que o colega falou, melhorou. Tá, melhorou? Tá ótimo. Então, deixa eu ver aqui. Às vezes é a rede, né? Deixa eu ver como é que tá a minha rede. Tá. Eu vou trocar de rede aqui. Talvez paralise um pouco. Só um minutinho. Alô? Bem, espero que esteja me ouvindo. Aí eu vou seguindo aqui, ó. Os tratados e as convenções internacionais, eu mostrei para vocês onde é que estão lá no site do Ministério da Economia. No antigo site da Fazenda, né, que agora é o Ministério da Economia. Vocês se viram lá, mas tem vários acordos internacionais. Se quiserem, deixa eu colocar aqui de novo para vocês, para que possam ver. Só para compartilhar aqui rapidamente. Aqui. Eu geralmente entro aqui, ó, nesse site aqui. Ó, Acordos Internacionais, Receita Federal do Brasil. E tem aqui, ó, coisas para evitar a dupla tributação da renda. Claro que eu entro já direto aqui, ó.
Acordos para evitar a dupla tributação. Aqui tem os acordos. Eu já vi de tudo, ó. Eu já vi um caso, deixa eu mostrar para vocês se eu acho aqui. Eu vi um caso que era o seguinte, era um piloto de avião de uma empresa brasileira que estava assediado, tinha sido transferido, né? Ele pegou dos voos internacionais, aí ele tinha sido transferido para Hong Kong, e aí ele tinha imóveis alugados no Brasil, a esposa tinha empresa aqui, tinha renda aqui, aplicações financeiras, e ele queria saber como é que era tributado, como eram tributados esses rendimentos, né? Ele era estrangeiro, porque estava vivendo em outro país, aí ele tinha essas rendas aqui, ó. Claro, tudo tem a ver com o imposto de renda. Aí ele não era residente no Brasil, estava residente na China. Ele tinha estabelecimentos aqui no Brasil, tá? Tinha renda e propriedade imóvel, porque ele tinha alugado o apartamento dele aqui. A esposa tinha uma empresa aqui, e, portanto, ele tinha lucro das empresas dele, né? Recebia dividendos de empresa na Bolsa, que ele tinha. E tem o juros sobre capital próprio aqui, por exemplo, Petrobras. Pergunta do Pedro, né? Petrobras paga JCP e paga dividendos, né? Agora, até dia 5 de agosto, vamos pagar uma leva aí de dividendos. Petrobras vai pagar 5%, assim, um montanha de dinheiro. E se passar a tributação dos dividendos, hoje se vota na Câmara a lei que altera o imposto sobre a renda. Então, só para mencionar, hoje a tributação do imposto sobre a renda é toda na pessoa jurídica e isento na física. O sócio é isento. O chamado modelo único. Todo na jurídica. Tem país que se tributa todo na física. O Brasil é todo na jurídica. E o modelo que a gente quer adotar, ou que está na Câmara hoje, é o modelo da OCDE. Metade na jurídica, metade ou uma parte na jurídica, uma parte na física. Tá? Então, se isso ocorrer, vai ter uma distribuição tremenda de dividendos. Mas, nesse caso dessa pessoa, ele recebia JCP, recebia dividendos, royalties não, ganho de capital. Ele tinha quando vendia ações, né? E ele tinha trabalho sem vínculo empregatício. Então, o que se fazia na prática, né? O que eu fiz? Eu peguei o acordo e apliquei o acordo comparando com a legislação do imposto sobre a renda. E pegava a lei lá de Hong Kong, que diz que lá não tributa nada, tá? Toda a renda no exterior não é tributada. Mas esse é um caso concreto, mas eu poderia citar 10 casos para vocês aqui diferentes de uso desses acordos, tá? Então, por isso que é importante. Eu não sei se alguém tem cidadania italiana aqui, ou alemão, ou espanhol, ou português, ou sei lá. Tem gente que tem cidadania austríaca, certo? Mas eu tenho italiana, né? Às vezes mas já tem há muitos anos. Mas no início, quando eu recebi aquelas cartinhas para votar nas eleições italianas, agora eu votei para reduzir o número de deputados e senadores na Itália. Eles reduziram agora. Mas eu ficava pensando, será que se eu votar nas eleições eu vou ter que pagar impostos? Porque é meio estranho, né? Pô, estou votando lá na vida deles, definindo como é que vai ser o regime político deles. E eles não vão me cobrar nada, ainda mais italiano, eu sou gringo, né? Gringo cobra por tudo. Então, vão me deixar votar assim de graça? Tá, mas não. Pelo acordo, se eu moro aqui, eu sou tributário aqui, a não ser que eu tenha renda lá. Tá? Então, essas dúvidas mais triviais, que nem a minha, né? Sou professor de direito e estava com medo de ter que pagar imposto de renda na Itália, né? Imaginem, elas ocorrem a todo momento, certo? Onde é que nós nos socorremos? Aqui, nesses acordos, quando se tratar de renda, né? Já vi casos de brasileira que se divorcia na Itália, vem morar no Brasil, recebe pensão alimentícia no Brasil de ex-marido italiano, ou vice-versa. Aí como é que funciona? Ou japonês que manda recursos para o Brasil, os chamados decassegues, né? Então, já vi de tudo. Bem, ou diretores de Professor, empresa. Oi? isso aí funciona para PJ também ou é só para pessoa física? Lucas, para PJ também. Eu vi um caso, olha só, muito interessante, que eu fiz consultoria. Era um caso de um brasileiro que foi para a Irlanda
Aí, lá na Irlanda, ele montou uma empresa para estrangeiros que ele gerenciava o Uber. Era uma mistura de Uber, de economia compartilhada, com guia turístico, mas principalmente com confiança, né? E ele começou a ter muito dinheiro lá e ele queria montar uma empresa lá para mandar dinheiro para o Brasil, para a mãe e assim por diante. E aí ele, nesse caso, ele tinha uma PJ. Funciona. Então, funciona muito para PJ. Tá? Os mais variados casos. Já vi casos de empresa de curso online, que está muito comum agora, né? Curso online, assim por diante. Inclusive, tem uma área interessante, que é a seguinte, é o que se chama hoje de nômades digitais. Não sei se já ouviram falar em nômades digitais, mas tipo, pô, eu estou dando aula online, né? Mas eu podia estar em, sei lá, em Cidreira, mas eu podia estar em Miami, podia estar em, sei lá, em qualquer lugar dando aula. Então, tem muita gente que está migrando para o exterior, recebendo receita lá, mas usando, sei lá, os contatos do público brasileiro para ter renda. Então, tem toda essa questão dos rendimentos oferidos no Brasil por estrangeiro. Principalmente funciona na internet, né? Mas serve para PJ, Lucas, serve muito para PJ. Eu diria até, inclusive, que o grande foco são as PJs, não a pessoa física. Tá? E o grande foco Obrigado, professor. são as multinacionais. Bem, então vamos seguir aqui, ó. Eu falei isso tudo só para dizer para vocês que muitas vezes a matéria parece muito teórica e acadêmica, porque a gente vai aprendendo assim tudo em compartimentos, mas ela é muito prática. Tá? Querem ver? Eu vou seguindo aqui e tem mais uma questão teórica, mas que ela é muito prática. E diz o texto seguinte: os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna. Aí tem algumas questões aí. Primeiro, qual é a natureza de um tratado ou convenção internacional? A natureza jurídica para nós é que eles têm força de lei ordinária federal, ou seja, não tem natureza de lei ordinária federal, tem força, eficácia. A gente usa aqui, não sei se vocês se recordam lá em Direito Internacional, nós tínhamos duas escolas de Direito Internacional. Eu amava estudar isso aí, que era a escola monista e a escola dualista. Mas eu adorava ler sobre isso aí. E aqui tem resultado prático. No Brasil, a gente meio que adota essa ideia de um dualismo moderado. Tá? Então, existe a legislação interna e as normas internacionais. Tá? Um certo dualismo aqui. Bem, e se houver conflito? Se eu tenho duas normas, a internacional e a interna, qual prevalece? Aí nós temos o problema do conflito, hierarquia ou especialidade. Tá? Nessa questão da hierarquia e especialidade, nós vamos ter conflitos mais variados e a doutrina ela é pródiga em exemplos. Eu mostrei para vocês aqui, eu acho que vou mostrar de novo aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Se conheceram alguma novidade, me falem também. Isso aqui é meio, tipo, aula compartilhada. Bem, aí vocês podem ver aqui, ó, no site do Planalto, nós encontramos aqui, ó, os códigos, a legislação, a Constituição, leis complementares, estatutos, decretos-leis, decretos não numerados, mensais, etc. Bem, não tem como, lá no site da Receita, aqui, os acordos internacionais e tratados internacionais. Nós vamos procurar onde? Nós iremos procurar ou em decretos ou em decretos legislativos. Mas eu ainda não vi um site com todos os tratados. Tá? Eu queria até ver um site com todos os tratados. Tem aqui, ó, leis do império, decretos do poder legislativo. Tá? Talvez eu
pudesse encontrar por aqui, ó. Mas não encontro por aqui. Então, nos falta essa listagem, talvez aqui, ó. Mas eu tenho que fazer uma busca por palavra-chave. Por exemplo, vou botar aqui, ó, Suécia. Vamos ver o que se encontra. Ó, muito difícil. Tinha que ter um banco de dados que nem o da Receita, né? Mas eu não encontro. E a Receita é bem organizada. Vejo que estão todos os tratados lá. Talvez porque não sejam tantos assim. Bem, voltando. Nesse conflito entre tratados e leis, o que prevalece? Prevalece o tratado ou a lei conforme o critério da hierarquia e especialidade. Aí eu comentei para vocês o caso Volvo. O caso Volvo é o seguinte, é um caso paradigmático que passou por todas as instâncias, STF, inclusive, e aí ele tem uma discussão que é a seguinte, existe uma empresa produtora de veículos, né, que é a Volvo Caminhões, essa empresa tem sede no Brasil, no Paraná, ela produz caminhões, né, como eu comentei, ela tem lucro. Quando ela tem lucro, ela é obrigada, por ser sociedade anônima, SA, né, distribuir dividendos obrigatórios. Distribuindo dividendos obrigatórios, ela os distribui para os sócios. Os sócios podem estar no Brasil ou fora do Brasil. No caso, a Volvo, ela é sueca, então o capital dessa empresa vem da Suécia. E os sócios, muitos deles, vou dizer, a grande maioria estão na Suécia. A pergunta é, o que acontece quando ela distribui dividendos? Se eu distribuo dividendos, é o que vai ser votado na Câmara hoje, os dividendos são isentos. Se eu distribuir dividendos de uma empresa, da Petrobras, etc., ou distribuir lucros do meu escritório ou de uma clínica médica, essa distribuição de lucros no Brasil, ela é isenta. A questão é a seguinte. E se eu distribuo dividendos para um estrangeiro, um sujeito que está lá na Suécia? Essa distribuição é isenta, porque é isenta no Brasil, mas se eu distribuir para fora, aí eu tenho o que a gente chama remessa de dinheiro para o exterior. Porque o dinheiro tem que sair do Brasil e ir para lá. Claro que não sai fisicamente, ele sai hoje eletronicamente, né? Não sai em barra de ouro, notas de dinheiro, né? É tudo eletrônico. Mas sai o dinheiro, né? Juridicamente, a titularidade sai daqui e vai para lá. E a Receita Federal baixou uma norma dizendo que a remessa de lucro do exterior é tributária em 15%. Aí, quando a Volvo distribuiu o dinheiro para a Suécia, a Receita Federal diz, espera lá, o banco vai remeter os dividendos para a Suécia, para os sócios suecos, menos 15% de impostos. Aí os sócios suecos disseram, não, mas por que isso? Se o acordo diz que é tributado aqui e não aí, e aí vocês dizem que é isento. Então eu tenho duplo problema. Problema de não discriminação, porque eu não posso tratar diferente nacional e estrangeiro, e sócio estrangeiro e sócio nacional, portanto, e eu tenho um problema aqui, que é um problema de aplicação do tratado, porque o tratado diz que eu tenho que tributar na Suécia e não no Brasil. E aí o conflito surgiu entre lei interna, lei que modifica o regulamento do imposto de renda, e tratado Brasil-Suécia. O que vigora? Aí, duas posições. Hierarquia. Qual é hierarquicamente superior ao outro? Se eles têm mesma força, leis com mesma força se resolvem pelo critério da cronologia. O que vem depois prevalece. Lex posterius derogatio lex prius. A lei posterior derroga a anterior. Lex posterius derogatio lex prius. Então, essa é uma possibilidade, pela hierarquia. Segunda possibilidade, especialidade. Nós vamos ver qual é a matéria específica a tratados, qual é a matéria específica a leis. E esse foi o caso que foi levado ao STJ Supremo. O STJ decide pela especialidade, tratados prevalecem no que são especiais, ou seja, aquela norma sobre dividendos é específica para dividendos Brasil-Suécia. Distribuição de dividendos entre brasileiros e suecos.
Todas as outras relações jurídicas são regidas pelo imposto de renda, mas, o regulamento do imposto de renda, mas as relações entre brasileiros e suecos são regidas por um contrato internacional, por um tratado-contrato, que é o Acordo Brasil-Suécia. O caso foi ao Supremo, o Supremo ficou discutindo e debatia a questão da hierarquia. Tá? E essa é uma celeuma que ocorre. E hoje, aparentemente, né, que a gente nunca sabe, prevalece o critério da especialidade. E no final diz o texto ali, e serão observados para que lhes sobrevenham, ou seja, leis posteriores devem respeitar os tratados. Ou seja, se eles têm mesma hierarquia, mesmo que tenham, serão observados. Mas os tribunais leram, esses leis posteriores devem respeitar os tratados em função da sua especialidade. Tá? Então, não vejam que foi um recebimento do critério cronológico aqui pelo último ponto. Se vocês não se lembrarem ou souberem mais que eu, por favor, me falem aí que a gente segue. Mas eu queria alertar, primeiro, tratados são importantes hoje no mundo globalizado. Segundo, o artigo 98 e a Convenção de Viena são a base para tudo e a base de pesquisa normativa de tratados específicos está lá no site da Receita. Aí, terceiro, né? Terceiro, os conflitos são frequentes e envolvem imposto de renda, principalmente porque a legislação do imposto de renda, ela muitas vezes difere dos acordos internacionais e o Brasil muitas vezes não respeita os acordos internacionais. Esse é um fenômeno, se vocês se recordarem lá em direito internacional, que os doutrinadores chamam de Treaty Tax Overruling. Vem uma lei que altera o tratado. Tá? Eu acho que em relação a tratados é isso. Eu gosto muito de tratados, mas não sei se você gosta muito. Mas eu gosto muito desse tema. Bem, se não tiverem dúvidas sobre tratados, eu vou falar aqui sobre as medidas provisórias. As medidas provisórias, elas, se tiverem pergunta, podem colocar no chat também. As medidas provisórias, elas têm origem no direito italiano, no chamado Decreto Legge. Até vejam que eu coloquei ali um cai na prova, né? Não sei se viram, porque como a matéria de medidas provisórias é tão importante, na minha opinião, elas devem ser objeto de verificação. Tá? Ela surge no direito italiano com o Decreto Legge em 1843. A Constituição de 1947 constitucionaliza a ideia de decretos-leis. Aí há uma lei aqui na Itália, que é a Lei número 6 de 1926, que regulamenta elas, antes de ser constitucionalizada, né? E exigia necessidade de urgência para a edição de medidas provisórias. O Brasil vai adotar a ideia de medidas provisórias em 1988. Veja que aqui no direito italiano nós falamos de decretos-leis com necessidade de urgência. Nós vamos falar de medida provisória em relevância e urgência. Tá? Mas o que acontece? Deixa eu mostrar de novo para vocês lá o site de legislação. Ó. Deixa eu complementar aqui para vocês. Vejam aqui, ó. No site aqui do Planalto, quando aparece a legislação, vocês podem ver que tem aqui, ó, códigos, Constituição, leis ordinárias, leis delegadas, complementares. Ó, já vimos quase tudo isso aqui, faltam as leis delegadas. Estatutos, decretos-lei, decretos não numerados, mensagem de medidas provisórias. Tem aqui, ó, medidas provisórias. Projetos de leis, etc. E tem aqui os decretos-leis. Veja que na Itália tinha os decretos-lei. O Brasil copiou a ideia até 88 e utilizava a noção de decretos-leis. Veja que tem aqui, ó, de 37, que é a Constituição polaca, que acaba copiando os decretos-leis da legislação italiana. Vem até 46, com a Constituição
que derruba o Estado Novo. Aí, em 65, voltam os decretos-leis até 88. Tá? Então, se eu quero um decreto-lei, eu olho aqui. Pelo menos é o site que eu achei mais completo. E aí, vocês vão encontrar toda a listagem. Mas vão me perguntar, por que está vendo isso, né? Esse professor gosta de história. Não, eu gosto de história mesmo. Mas eu não estou vendo por causa disso. Estou vendo porque alguns decretos-leis, eles ainda estão em vigor. Ó, esse aqui não. É o decreto-lei 416, que eu acho que não está aqui. Não está aqui. O 416, ele trata do imposto sobre a renda. Imposto sobre a renda, imposto sobre serviço. E ele ainda é utilizado. Então, em alguns casos, nós temos alguns decretos que ainda são usados. Confirmar aqui. Sim. Professor, o ISS não é um imposto sobre serviço? Por que tem um decreto-lei que fala sobre isso? Deixa eu achar aqui. Isso. É sobre serviço. É que tinha uma isenção para advogados. Deixa eu achar aqui, ó. A memória começa a falhar, né? Ah, então essa isenção saiu do decreto-lei. Saiu. Se não me engano, na aula passada o senhor tinha comentado que o STF tinha decidido pela especialidade, ou seja, no caso, eles tinham revogado essa isenção. Isso para o PIS/COFINS, mas não para o imposto sobre serviço. Eu vou ter que tomar um tempinho aqui para achar, mas vai ficar meio ruim para vocês daí. Mas eu pego ali depois, é só procurar que eu errei o número aqui. Mas ali era o PIS/COFINS, boa pergunta, tá? Agora é o ISS. Imposto sobre Serviço, e antes era Contribuição para Financiamento de Seguridade Social. Mas por que eu estava falando isso? Por causa de que nós estávamos falando das medidas provisórias, antes eram regimes de decretos-leis, alguns decretos-leis ainda permanecem em vigor, tá? E tem esse efeito. E esse do ISS, que dá isenção profissional, ele é um desses casos. Será que eu vou achar? Pior que eu participei nesse caso aqui. Eu achei. Felicidade. Aqui, ó. Não sei quem perguntou, acho que foi o Pedro, né? Mas a questão é o seguinte, ela envolvia o ISS sobre o serviço de advocacia. E aqui, ó, nós atuamos nesse caso, e ela tratava aqui, ó, do conflito entre o Decreto-Lei 406/68, que eu não sei porque eu não achei ele, mas eu procurei ali, com a Lei Complementar 116. Então, aqui é um conflito entre decreto e lei complementar, certo? Mas veja que esse decreto-lei, ele estabelecia um regime fixo de ISS. Então, é X por ano, R$500, R$200, independentemente do faturamento. E a nova lei complementar estabelece um percentual do faturamento, pode ser 5%. Então, 5% de 100 mil é 5 mil. E o fixo pode ser 500 pila. Então, é muita diferença, tá? Mas eu só comentei isso por um motivo. Para vocês perceberem que alguns decretos-leis permanecem, tá? Mas a matéria é medidas provisórias.
As medidas provisórias, portanto, têm origem lá nos decretos-leis italianos, entram no nosso regime em 88. Até 1988 nós tínhamos decretos-leis. Aí em 88 entra aqui esse dispositivo com essa redação, bem semelhante em algumas partes ao modelo italiano. Eu tenho certeza que vocês estudaram sobre medidas provisórias. Eu tenho praticamente certeza. Não sei se vocês gostavam de estudar sobre medidas provisórias. Estudarem em constitucional ou em alguma outra matéria? Constitucional, né? Deve ser. Isso. Bem, em tributário, medidas provisórias são bem importantes. E como vocês podem ver, eu foco muito no conflito ou na prevenção do conflito. Então, por óbvio que eu estou ensinando isso aqui é porque vai ter algum conflito ali na frente, né? O que diz o texto? O texto diz o seguinte, olha, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, veja, lei federal. E só o presidente da República, está escrito ali, não pode ser o governador, não pode ser o prefeito, né? Devendo submetê-lo de imediato ao Congresso Nacional, que estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. Até tem gente que diz que o prefeito pode ter medida provisória, pelo princípio da simetria, tá? Mas eu vou ficar no conceito mais restritivo aqui. As medidas provisórias perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 30 dias a partir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. Bem, esse aqui é o texto original, tá? E o texto original foi alterado. Mas eu queria que vocês vissem aqui. Por que ele foi alterado? Porque o problema está aqui, ó. As medidas provisórias perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 30 dias. Por que isso dava problema? Porque depois de 30 dias, vocês sabem que o Congresso é meio lentinho para votar, né? E às vezes ele não vota de propósito. Ele não quer votar porque ele é contrário à posição do governo. Ou não tem maioria parlamentar. Ou não é levado à votação porque vai ser derrotado. Tem milhares e milhares de possibilidades nesse jogo parlamentar. Aí, se ela perde eficácia, é um problemão, porque imagina as relações que ela disciplinou. Digamos que vem uma medida provisória e diga assim, incide IPI sobre tal coisa. Incide imposto de importação sobre tal coisa. Aí eu vou lá, pago o imposto de importação, aí depois, no outro dia, aquela medida provisória perde eficácia. Aí o que eu faço? Peço o dinheiro de volta? O que acontece comigo? Então, era um problemaço. Bem, eu vou mostrar para vocês um detalhe aqui, ó, de novo. Não sei se vocês cansam de eu sair e voltar nas telas aqui, mas eu li que isso era bom para vocês também mudarem um pouco o visual, né? Senão fica muito monótono. Mas se vocês não gostarem, me falem aqui, porque eu estou achando que eu estou agradando aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, podem olhar de novo, ó, medidas provisórias. Eu vou voltar aqui, ó, mesmo site, ó, legislação, Planalto, mesmo site, estou entrando ali, ó, medidas provisórias. Aí vamos ter, ó, medidas provisórias posteriores à emenda 32 e anteriores a 32. Então, aqui, anteriores é a redação original que eu li para vocês antes e que vocês têm no PPT. Aqui, ó, posteriores é a redação que eu vou mostrar para vocês depois. Deixa eu mostrar as anteriores no regime ali original e depois eu mostro o regime atual. O que acontece? Vamos pegar aqui, ó. Eu peguei um período aqui que eu já conheço, que é de 92 a 95. Aqui tem todas as medidas provisórias desse período, podem ver ali, podem acompanhar se quiserem. Aí, nesse período aqui, eu vou pegar uma medida provisória. Ó. Vamos pegar duas, tá? Se quiserem acompanhar. Uma que trata da cédula de crédito rural, ou do crédito rural. Aqui tem, ó, medida provisória originária, daí ela perdeu eficácia, e vocês têm aqui outros números, ó, edição 1046, 1072, 1099, 1131 e assim por diante. Ou seja, ela perdeu eficácia e ela foi reeditada com um novo número. Vamos pegar um outro aqui.
TJLP, aí tem aqui o do Plano Real, que eu conheço aqui, ó. Plano Real. Ó, o Plano Real nasce com uma medida provisória, vocês sabiam disso, né? E aí essa medida provisória que criou o Plano Real, muito inteligente esse plano, ele tem uma medida originária aqui e várias reedições. Olha a quantidade de reedições. Então, o que acontecia? Para nós que éramos juristas ou empresários, ou para o cidadão comum, ou para, sei lá, qualquer pessoa, ficava muito difícil saber se a medida provisória estava em vigor ou não, porque ela tinha que ser reeditada. E ela era reeditada com outro número. É que nem se a cada aula eu mudasse a sala do Zoom e mudasse o número da sala. Tenho certeza que alguém ia se perder. Se fosse eu, aluno, eu ia me perder em todas as aulas. Toda aula ia estar numa sala errada. Porque eu sou meio distraído. Então, tinha aula na filosofia, tinha que estar sempre brigando para achar a sala. Medida provisória é a mesma coisa. Está mudando a todo momento, a todo mês. E não é que eu fique assim observando uma medida provisória. Quem trabalha no direito, ou no parlamento, ou no judiciário, acompanha muitas matérias ao mesmo tempo. Então, era muito difícil acompanhar isso. Trazia logo insegurança jurídica profunda a todos. À economia, à sociedade, ao cidadão. Para combater essa insegurança jurídica, foi proposta uma nova regulamentação, um novo regime, que é o que nós veremos agora. Esse novo regime, ele vai aparecer lá, vou botar aqui, no PPT de novo, tá? E aparece lá, ó. Regime em vigor. Como é que é hoje? Medidas provisórias. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias que for de lei, devendo submeter de imediato ao Congresso Nacional. Bem, se vocês forem notar, essa redação é praticamente a mesma, tá? Praticamente a mesma. Mas tem um detalhe aqui, ó. Só vou explicar, depois eu explico isso aqui. Já explico ali atrás, tá? O presidente da República pode adotar medidas provisórias, manteve esse regime, com força de lei, manteve o regime, devendo submetê-los de imediato ao Congresso Nacional. Manteve o regime. Até aí manteve, tá? Então, até aí não tem alteração. Onde é que altera? Ela vai alterar depois. Aqui, ó. Ela vai alterar aqui nas regras posteriores, para evitar aquelas reedições múltiplas. Tá? E ela vai trazer um novo regime em que fará com que as medidas provisórias bloqueiem a pauta do Congresso, enquanto o Congresso não as votar, não pode continuar nenhuma outra votação, e, portanto, muda esse regime e estabelece uma nova forma de relação aqui. Tá? Eu vou entrar nesse regime, espero que hoje pelo menos inicie, mas já vou tratando alguns casos. Tá? Vocês têm alguma dúvida até o momento, certo? Acho que até o momento a gente poderia ver se tem dúvidas. Se não, seguir. No novo regime em vigor, o que mudou? Ele vai mudar... a questão do voto. Tá? Ele vai mudar a questão da votação. Antes perdia eficácia imediatamente. Agora ele vai criar um regime de transição, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas para evitar essas reedições. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui de novo. Né? Eu mostro com calma esse modelo. Eu mostro agora, deixa eu pensar. Eu mostro agora. Ó, o novo regime vai mudar um pouquinho. Ó. O antigo, ó, estou mostrando aqui, ó, emendas anteriores. Ele tinha reedições,
certo? As reedições, podem ver ali. O novo modelo, vamos pegar aqui de 2020 para cá. Ó, tem muita implementação aqui, vigência encerrada, e aqui a conversão. Ó. Veja que não tem as reedições. O novo modelo, a partir da emenda constitucional 32, elimina aquela ideia de reedições. Como é que ele faz isso? Certo? Bem, ele faz com um procedimento que eu tenho medo de iniciar hoje e não dá tempo. E ficar muito confuso ou corrido. Tá? Mas eu acho melhor fazer na semana que vem, na quinta-feira. Tá? Eu acho melhor fazer na quinta, eu inicio rapidamente aqui, mas é melhor na quinta. Só botar aqui. Mas só para não deixar sem resposta, é assim, ó, eu vou explicar com detalhe na quinta. Mas o que que acontece? Vai se criar um regime que é assim, ó, eu tenho período de tramitação da medida provisória. Nesse período aqui, ela tem que ser votada. São 60 dias. Se ela não for votada nesse período, ela pode ser reeditada por mais 60 com a mesma numeração. Se ela não for votada aqui ou for rejeitada, ela perde eficácia e o Congresso Nacional tem que editar uma medida provisória aqui, tá? Para reger as relações desse período aqui, tá? Desse período todo, né? Então, ela vai mudar o regime. Isso deu uma segurança jurídica tremenda. Ela bloqueia a pauta enquanto não for votado, tem que se votar a medida provisória e nada mais é votado. E eu tenho que votar em 60 dias, prorrogados por mais 60. Se isso não ocorrer, o Congresso Nacional disciplina essas relações mediante decreto legislativo. Isso deu uma segurança jurídica, eu vou mostrar com calma semana que vem. Semana que vem não, quinta-feira, olhando o texto constitucional, tá? Mas a pergunta é boa. Mas Se eu escrever certo, então seria mais ou menos o seguinte: ele cria um regime de votação que faz com que a lei não perca sua eficácia imediatamente após o término do prazo legal anterior. isso. Deixa eu pegar o texto constitucional aqui, daí, Soares aqui. Mas é isso aí mesmo. Vou botar aqui o 62. Mas é isso mesmo. É o artigo 62 do texto constitucional. Deixa eu interromper aqui e mostrar aqui para vocês. Ó. No artigo 62, acho que vocês estão vendo a tela do computador aí, do Google. Tem ali, ó, 62, né? Tem as vedações. A parte tributária, que é o que nos interessa, que é uma geração de impostos. E aqui diz, ó, terceiro, aqui que fala o regime. As medidas provisórias ressalvadas para primeiro 11 e 12 perderão a eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos de 7, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional, por decreto legislativo, regular as relações delas decorrentes. Tá? Aqui é aquela questão da cláusula de bloqueio. Se a medida provisória não for apreciada até 45 dias de sua publicação, entrará em regime de urgência. Em cada casa do Congresso, ficam sobressadas até que se última votação todas as demais deliberações da casa que estiver tramitando. Então, eu vou botar aqui depois, para analisarmos isso.
Eu coloco aqui para vocês verem também. Então, até coloquei ali, ó, para vocês verem, mas está no texto constitucional, né? É o artigo 62 aqui. Que é esse regime aqui. Eu olho com vocês daí na quinta-feira, item parte por parte, né? Nós analisamos esses dispositivos. Certo? Se chegaram a ver isso, o funcional deve ter visto, né? Só que às vezes é muito rápido. Alguma questão? Não? Bem, então seguindo aqui, medidas provisórias. Tinha o regime anterior, o regime atual. O regime atual resolve o problema da insegurança jurídica e das reedições contínuas. O regime atual tem alguns elementos que são do anterior, ou seja, só o presidente da República pode adotar medidas provisórias, com força de lei ordinárias. Tem muitos alunos que acham que é lei complementar. É erro, tá? Então, vou chamar a atenção, porque eu já falei, como eu sou professor há muito tempo, muitas vezes eu falo e eu sei que os alunos esquecem. Aqui é com força de lei ordinária. Eu acho que o pessoal pensa que lei complementar tem força. A ideia de força chama complementar, mas não, é lei ordinária. Devendo submeter de imediato ao Congresso Nacional. A matéria é muito controvertida, chega com frequência ao Supremo, aos tribunais, e aí tem algumas questões, tipo, abuso do instrumento. Né? O abuso do instrumento ele é desde a sua origem. Todos os governos utilizam com, digamos, sem muita economia, o número de medidas provisórias. E aí o Supremo começou a analisar essas questões. Né? Vejam que as medidas provisórias têm dois requisitos, relevância e urgência. Tem que ser uma matéria relevante e urgência. Agora, o mérito jurisdicional, a análise jurisdicional do mérito das medidas provisórias só é admitida pelo Supremo em casos excepcionalíssimos, na ausência de pressupostos evidentes ou de uma prática governamental abusiva. Veja aqui, em 2004, o ministro Celso de Mello, com exercício anômalo e arbitrário das funções estatais, ou seja, quando são utilizadas as medidas provisórias com prejuízo, inclusive, da função parlamentar. Então, é matéria de competência do presidente? O presidente pode usar de qualquer forma? Não. Se houver abuso, pode o Supremo limitar? Pode. Quando houver abuso ou arbitrariedade. Mas só em casos excepcionalíssimos, como diz a Ellen Grace. Tá? Essa é a jurisprudência que nós temos. Bem, existem várias versões de medidas provisórias, vocês já devem ter visto lá em constitucional. As que me interessam, por ser de direito tributário, são essas aqui. No artigo 62, parágrafo 1º, 1b, quando fala em vedar a medida provisória em matéria processual civil, por quê? O processo civil é norma subsidiária à lei de execuções fiscais. O processo civil é norma subsidiária ao mandado de segurança que a gente usa em tributário. E em todas as outras questões de matéria tributária, no processo judicial tributário, nós temos o processo civil como base. Então, é vedar a medida provisória em matéria processual civil. O caso mais conhecido foi o caso de uma medida provisória que proibiu liminar e mandado de segurança para matéria tributária. Então, lá o Collor queria proibir mandado de segurança queria proibir liminares em mandado de segurança contra o plano Collor e depois vem essa emenda constitucional para vedar isso aqui. Tá? E eu sempre digo que o texto constitucional
ele é fruto de muita técnica e de muita luta. Se está aqui é porque tem alguma razão. Se aparece no texto constitucional algum tema, podem ter certeza que as palavras que estão aqui, elas têm muito sentido ou muita luta. Ou elas evitaram muito conflito, ou elas são fruto ou resolveram muitos conflitos. Tá? 2, que visem a detenção ou sequestro de bens, poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro, empréstimo compulsório da poupança. Porque aqui houve um empréstimo compulsório da poupança com o governo Collor, que eu vou explicar também na quinta, com mais calma. Houve esse empréstimo compulsório da poupança por medida provisória. E aí, na época, a Constituição não era muito clara nesse aspecto. Para deixar mais clara, essa emenda constitucional deixou claríssimo, não pode ter medida provisória sobre confisco da poupança. O que é o confisco da poupança? É simplesmente um calote, né? Um empréstimo compulsório de todas as contas que nós tivemos. Parece alguma coisa muito distante dos mais jovens, mas isso aí era muito comum antigamente. Ocorreu na Argentina, chamava Corralito, ocorreu no Uruguai, ocorreu, sei lá, em vários países. É sinônimo de um país com crise fiscal gravíssima. Tá? Ocorreu no Brasil, desestrutura todo o sistema de confiança no crédito e tomara que a gente nunca passe por isso de novo. Tá? Mas na época houve esse empréstimo compulsório. Eu vou explicar na aula de empréstimo compulsório e foi bem grave. Ou matéria reservada à lei complementar. Tá? Não pode ter medida provisória. Quais são as matérias reservadas às leis complementares? Aquelas que nós tínhamos visto antes, né? 146, 1, 2 e 3. Nessas matérias não pode ter empréstimo compulsório, medida provisória. Tá? Até aqui, ok? Podemos seguir? Tudo certo. Pode falar, Pedro. Uhum. Queres perguntar? Não, eu não escutei. Senão... Bem, ali, então, nós vamos ter o parágrafo segundo, que é o que nos interessa. Esse aqui cai em prova. Eu botei toda a matéria cai em prova, medida provisória, mas o que cai realmente é esse parágrafo segundo aqui, que é importante. Cai em outras provas e na minha prova, né? Eu vou só ler, mas continuamos quinta-feira. Medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, então a gente está instituindo ou majorando, exceto os previstos no 153, 1, 2, 4, 5, 154, 2, só produzirá efeito no exercício seguinte. Então, editei nesse exercício, passa a vigorar no próximo. Salvo esses que estão aqui. Estes que estão aqui, tá? Estes que estão aqui, eles são impostos extrafiscais, que eu vou comentar com vocês quinta-feira. Então, o mesmo dispositivo tem duas regras, uma regra geral e uma regra especial. E quinta eu analiso com vocês. Então, eu creio que vamos até aqui. Quinta-feira continuamos. O nosso objeto hoje era verificarmos os tratados internacionais e seus conflitos, né? E a aplicação do princípio da especialidade a eles. E as medidas provisórias que nós iniciamos e o novo regime. E para quinta-feira, encerrarmos as medidas provisórias, para verificarmos aqui a parte tributária, se quiserem ler. Aí tem a regra geral, a regra especial, aqui podem ver no PPT ali, o processo, e vamos iniciar os decretos. Tá? Então, na quinta, iniciamos os decretos também. Talvez aqui nas obrigações acessórias, acho que não. Uma pergunta, Arthur? Pode... Professor, eu ia perguntar para o senhor, que eu não consegui assistir a aula toda passada, o senhor conseguiu dar uma olhada naquela questão da PEC dos precatórios? O senhor disse que ia dar uma olhada. na PEC dos precatórios. Né? Sabe o que era legal, Arthur? Eu acabei me esquecendo mesmo. Tu me mandas a pergunta no chat e eu pesquiso? A PEC não... Claro, te mando sim. Deixa
Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela não foi a votação. Mas me envia por gentileza e aí eu não me esqueço. Perfeito. Então, um grande abraço a todos e até quinta-feira. Tchau, professor. Obrigado, Obrigada. professor. Bom dia. Até quinta. Tchau. Tchau, gente. Tchau, senhor. Até mais. Bom dia, Obrigado. prof. Tchau, tchau.